prazer estar nessa manhã, participar do culto, conhecer a igreja Setor Pedro Ludovico. Tudo bem? Posso pregar mesmo? Posso falar tudo que eu estou indo falar ali? Mas antes deixa eu contar uma historinha. Gostei aqui do pessoal do louvor, da música, conjunto prece. Eu queria ser o cantor, sabe? Eu queria ser uma pessoa cantar bonito. Eu até imaginar naquela época com os LPs, se lembra daquele tempo, né? Meu nome no LP, Areli Barbosa. Meu pai fez de tudo para que eu pudesse cantar. Eu estudei 3 anos piano. 3 anos estudando piano, não conseguia tocar nada. E aí o pai pediu que eu saísse da aula de piano. E um dia ele teve uma ideia. Ele colocou num apelo e ele disse: olha, prepara uma música, você vai cantar no momento lá de inspiração do sermão. E aí eu preparei uma canção com meu irmão, o Mauri, que é um dos pianistas da família. E aí meu pai falou assim: na hora que eu quero que você cante, eu vou mencionar a frase. E disse a frase. Eu estava na sala aqui, Alex, esperando a hora. E irmãos, eu já estava batendo o joelho ali. Quando meu pai disse a frase, entrei, peguei o microfone. Meu irmão deu a introdução, né? Plim, 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 plim. E eu esqueci a letra, gente. E na hora que eu esqueci a letra, lembrei da letra de outro hino. Hora, hein? E comecei a cantar, virou um repente. Meu irmão tocava um negócio e eu fazia outro, né? Nós fomos naquele duelo até o coro. Aí chegou no coro, não deu mais para encaixar nada, né? Aí eu parei e disse: irmãos, e eu acho que eu errei. Nessa hora eu lembrei da letra, irmãos. Aí cantei o hino. Sei que, olha, tinha alguns irmãos que estão vivos ainda, que assistiram esse momento. Tem um que me lembrou esses dias. Esse foi um apelo que ninguém chorou, né? Aí meu pai, voltando para casa, tentando animar o filho, né? Pôs a mão no meu ombro e disse: filho, mais um dom que a gente descobriu que você não tem, né? Mas nós vamos achar. Então é bom ver aí o povo da igreja cantando. E a igreja adventista tem grandes cantores. E por onde você vai, você encontra gente especial. Parabéns pelo louvor. Essa canção aí ela já tem um tempo, mas ela foi lançada no CD esse ano. E eu já notei que pegou aqui, né? Um pouco sem letra no começo ali, porque o vídeo estava funcionando. Uma cantora, vocês foram bonitos aí. Então, parabéns. Vamos falar sério agora. Mas vamos falar bonito e feliz. Mas vamos falar sério. Neemias capítulo 1. Abra a sua Bíblia e vamos ler uma parte. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 em diante. Vamos ler a Bíblia nessa manhã. Neemias capítulo 1, verso 1 em diante. Se encontre, vamos achar. Muito bonito nessa igreja aqui é a quantidade de jovens. Muito bom. Eu estive há pouco na tenda dos jovens. Que bonito. Vamos estar juntos à tarde, né? 5 horas eu vou estar. 5 horas, né? Não perca, vai valer a pena. Vamos ler a Bíblia. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. Aí diz assim: no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Verso 3:
Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nessa manhã eu preguei no primeiro horário. Agora tivemos a escola sabatina, aí tem esse segundo momento, e eu tenho pensado em algumas coisas que a igreja precisa avaliar. A igreja, os membros, as famílias, as pessoas, os jovens. E eu tenho uma pergunta para vocês nessa manhã. Quantos aqui são pais? São pais e têm filhos? Levante a mão. Tem aí vários. A moçada solteira aí, todos solteiros, levanta a mão aí. Todos, então, levanta. Principalmente os desesperados. Ei, maravilha. Eu estou acompanhado da minha querida esposa, a dona Josi. Ela está de vestido verde lá atrás. Levanta a mão, atrás da coluna, né? Então todo mundo precisa escutar essa história. Os pais, quem tem filhos, precisa escutar. Os jovens precisam ouvir. E o negócio é o seguinte, gente. O negócio é o seguinte. Tem uma pergunta para vocês. Como diz os espanhóis, né? Eu tenho uma pergunta. Tenho uma pergunta. E essa é a seguinte: se Jesus demorar um pouquinho mais, quem serão os jovens, os líderes do futuro? Se ele demora, quem ocupa a função? Se ele não vem na hora que esperamos, quem continua? Se ele não vem como almejávamos, como a igreja continuará? E eu gostaria de lhes dizer nessa manhã que Deus tem um princípio que você vai perceber. Eu vou hoje dar a minha mensagem, você vai perceber. Eu vou fazer uma comparação do passado dessa história com o futuro dessa história e com o nosso futuro. E você vai perceber que Deus tem um princípio que é de escolher gente que se prepara. Seleção, mais ou menos é assim. Você conhece bem o princípio da seleção, porque para jogar voleibol tem que saber tocar na bola com as mãos. Se você quer jogar futebol, tem que saber chutar com os pés. Se você quer basquete, no mínimo é jogar a bola no cesto. Deus tem a seleção. E a seleção de Deus é feita de qualificação. Ele vai escolhendo, vai chamando, vai puxando e vai convidando pessoas. Alguns segredos vão ocupar a seleção de Deus de todos os tempos. E esses segredos são infalíveis, não mudam, não alteram. E você precisa, se queres ter futuro, se você quer chegar lá, se você quer ir para a eternidade, se você quer levar teus filhos para a eternidade, se você quer ter um grande futuro, então você precisa começar a avaliar um pouco o que eu vou te dizer nessa manhã. Primeiro segredo da seleção de Deus. Todos os grandes do passado tiveram esse segredo. Todos guardaram esse segredo. Todos viveram esse segredo. Primeiro segredo: ponha o teu coração aonde Deus já colocou o dele. Não esquece. Põe o teu coração aonde Deus tem o dele, aonde Deus tem o coração dele, aonde ele tem a maior atenção dele, o maior amor dele. Ele tem maior paixão, cuidado, zelo. É a menina dos olhos. Deus gosta de
Outra coisa, gente, Ele que criou a natureza, e Ele destruirá quem destrói a natureza, mas a natureza não é a sua prioridade. E hoje tem gente que vive pela natureza, para defender a natureza, e de fato a igreja adventista tem um posicionamento sobre a natureza: preservação dos recursos naturais e tratar bem o que Deus criou. Porém, ponto, não é a prioridade, não é a maior prioridade. Qual é a maior prioridade de Deus, irmãos? Igreja. A igreja. E Ellen White explicou bem no livro Atos dos Apóstolos. Ela começa o livro dizendo assim: a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos povos. Foi organizada para servir, e a sua missão é levar o evangelho ao mundo. É através da ação da igreja que o mundo conhece a verdade, é através dos atos da igreja que o mundo entende sobre a salvação. Por isso o livro, depois dos evangelhos, se chama Atos dos Apóstolos. É os atos da igreja, são as ações da igreja que levam o mundo à conscientização. E nós muito mais, porque como última igreja profética temos uma razão histórica: proclamar que há um juízo, proclamar que Jesus virá, proclamar que os mandamentos estão em vigor. Então há uma manifestação da igreja que alcança o mundo, e através da igreja as pessoas alcançam a salvação. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Olha só, vamos fazer um negócio só para você ter uma ideia. Quantos de vocês não nasceram em lar adventista e no percurso da vida se encontraram com a verdade, foram batizados e estão aqui nessa manhã? Levanta a mão. Quantos? Dá uma olhada para trás, levanta bem alto a mão. Olha aí, ó. É metade da igreja. Esse grupo foi alcançado por ações da igreja. Foi um estudo bíblico de um irmão missionário, foi um evangelismo realizado, foi uma mensagem, foi um folheto, foi um programa no rádio, na televisão, foi um livro missionário. Foram tantas coisas que alcançaram. É a ação da igreja. Então, queridos, primeiro segredo: põe o teu coração naquilo que Deus tem o coração. O que Deus tem o coração? Deus tem o coração na igreja. Olha Neemias. Neemias está morando em Suzã, é a capital do mundo, mas o coração dele está na capital de Deus. Ele vive na capital medo-persa, mas os seus pensamentos estão focados na capital Jerusalém. Ele está trabalhando como funcionário público, mas quando ele se encontra com seus irmãos, a primeira coisa que ele fala não é de comida, não é de salário, não é das benfeitorias, dos benefícios de ser funcionário público do rei da Pérsia, do rei, do homem poderoso do mundo. Mas ele fala assim: como é que vai a cidade de Deus? Como é que está o povo de Deus? Como é que está Jerusalém? Eu te pergunto nessa manhã: onde está o teu coração? Você, pai, é importante para mim nessa manhã e para Deus. Você é importante porque você tem que pôr o coração nas coisas de Deus. E se o teu coração, pai, não está nas coisas de Deus, teu filho não vai ter. Dificilmente, só um milagre de Deus vai fazer o teu filho, o teu coração nas coisas de Deus. Você transmite isso, sem querer você fala disso, você pratica isso, mãe. Você precisa ter o coração nas coisas de Deus. Então invistam na igreja, pais. Gaste o dinheiro com as coisas da igreja, com os camburis da igreja, com os congressos da igreja, com os programas da igreja, com o pequeno grupo da igreja, com o trabalho missionário da igreja, com os eventos da igreja, com os cultos da igreja. Gaste tempo, sábado, domingo, quarta-feira, vindo para a igreja. E eu vou te dizer uma coisa: se você colocar o teu coração nas coisas que Deus tem no coração, eu vou te dizer uma profecia nessa manhã: tu tem futuro, é seguro. Firma teu coração nas coisas que Deus firmou nele, e você chega no futuro, é certo. Jovens, gurizada, eu gosto de ver jovem. Já não estou mais no grupo do jovem, né? Me elegeram departamental, mas já não sou mais jovem de fato. Mas dá um prazer olhar a juventude. Então, meninas, namore os meninos da igreja. Que tal começar hoje?
Não preciso nem dizer que menino tem que gostar de menina, né? E que menina tem que gostar de menino, né? Isso aí vocês já ultrapassaram essa etapa, né? Então, guris, conquiste as meninas da igreja, uma só, e depois fica com ela a vida toda. Aí você vai provar que é um grande homem. Que homem é aquele que vive com a mesma mulher o resto da vida. Meu amigo, é um desafio. Aí é homem, né? Aí ele prova, olha, 50 anos de casado, nós vamos ter que criar um certificado. Esse é macho, sim senhor. Estão de acordo comigo os homens? E as mulheres também, não é isso? E tudo muda, mas o amor não muda, né? Bom, meninas e meninos, gostem dos projetos da igreja, trabalhem pela igreja, use o uniforme da igreja, vivam e pratiquem, não é? Os eventos da igreja, a missão da igreja, fale. O livro missionário, vai doar sangue. Você tem muita coisa para fazer pela igreja. Hoje nós estamos no auge. Essa igreja, olha, se o jovem adventista disser assim, todo dia eu vou praticar alguma atividade, ele todo dia tem alguma coisa para fazer pela igreja. Todo dia. Então vamos lá, coração nas coisas de Deus. Você quer ver como os homens do futuro são iguais? Põe Abraão no lugar de Neemias. Abraão recebeu o Senhor comeu ali um lanche, um almoço, uma janta, e aí Deus disse assim: estou indo para Sodoma. Conhece a história? Sabe o que Abraão poderia ter dito? Senhor, vai tarde. Ele poderia ter dito assim: olha, Senhor, vai logo, acaba com o batuque do lado. Senhor, fecha aquela boate de Sodoma. Olha, Senhor, meus servos têm uma tentação todo dia, Senhor. Por favor, acaba com aquele barulho. Abraão poderia ter feito uma declaração de justiça, poderia ter reivindicado paz e decência na região, poderia ter clamado por uma região mais limpa. Afinal de contas é a terra dele, é o futuro dele. Ele poderia ter dito: Deus, já que tu vai me dar essa terra, então acaba com essa gentalha. Mas olha o que esse homem fez. Diante da direção de Deus, ele disse assim: o Senhor destrói justo com ímpio. Olha o coração desse homem. Quando Deus disse assim: estou indo para Sodoma, imediatamente o coração de Abraão falou mais alto: peraí, tem justo e ímpio, o Senhor destrói os justos com os ímpios. E aí Deus disse: não. Se tivesse, olha, ele não parou, você viu? Ele não parou, poderia ter parado, tá bom, então vai. Mas ele disse: se tiver 50, o Senhor vai destruir. Você está vendo Abraão querendo salvar Sodoma e Gomorra? E sabe, tem muita gente hoje em dia que no lugar de Abraão diria assim: Senhor, põe fogo, porque eu só quero ver a fumacinha. E Abraão diz assim: Senhor, se tiver 50, o Senhor poupa a cidade. Poupo. Se tiver 40, eu poupo. Se tiver 30, pouparei. Se tiver 20, eu não destruo. Se tiver 10. O problema é que Sodoma só tinha um. Você quer ver o coração dos homens e mulheres da seleção? Você está vendo Neemias, funcionário público, na cabeça dele está lá. Olha Abraão, o sonho dele está em salvar. Agora vamos por Esther, né? Oh, irmãs e moças, Esther, ela é muito linda. É estrela em persa, é a taça em hebraico, é para ser grande. Quando começou a desfilar na passarela, o rei olhou aquela moça linda e disse: pode ir para. Já achei a rainha. Mas o coração de Esther é mais bonito do que a sua formosura. Guarda bem essa frase, menino. Porque quando o povo dela estava entre a vida e a morte, quando o povo dela precisava de alguém que o defendesse, quando o povo judeu estava diante do martírio e da morte, ela falou assim: e perecendo, perecerei. Sou judia e não vou me envergonhar. Sou
Sou judia e não vou me omitir. Se vão destruir os judeus, vão destruir a rainha. Se vão matá-los, matarão a rainha. Eu estou junto. Que coração! Nas coisas de Deus você tem futuro. Por isso nessa manhã eu estou evocando o futuro. E para evocar o futuro te peço, olhe para o passado só um pouco e veja os grandes do passado. Então imagine o teu futuro, se você tiver o coração nas coisas de Deus. Segundo segredo. Primeiro é põe o teu coração. Você quer ter futuro? Por isso, pais, por favor, leve teus filhos a amarem a Deus. Pais, queridos pais, vou falar uma coisa agora aqui que me perdoe falar. Há um irmão esses dias, eu acho que aqui em Goiás não acontece esse assunto, mas vou falar para vocês. Posso falar? Posso falar? Sim ou não? Sim. Posso falar mesmo? Tá bom, então vou falar. É o seguinte, um irmão aí no outro canto da América do Sul me disse: olha, pastor, aqui na nossa terra, sábado no almoço, pastor, eles servem pastor frito no almoço. E aí me disse aí um outro: olha, a gente serve ele picadinho, de todos os gostos, a milanesa, a gente acaba com o pastor. Irmão, você quer dar futuro para a tua família? Fale bem dos líderes, fale bem dos anciãos, fale bem da igreja. Nós temos erros e defeitos, sim, mas não saliente os fracassos, porque senão teu filho seguirá o fracasso que você salientou. Pense que esse teu filho precisa ver o lado positivo, e Deus vai cuidar das coisas negativas. E não se esqueça, quando ele disse: ai daqueles que servirem de tropeço, deixa com Deus. Fale bem da igreja, ame a igreja, trate bem a igreja, e teus filhos vão crescer numa atmosfera de confiança e paz e vão ter futuro. Primeiro segredo: coração nas coisas que Deus tem no coração. Segundo segredo: Neemias olhou Jerusalém. E o segundo segredo é bem simples: põe os teus olhos onde Deus está vendo. É bem simples. Tem muita coisa hoje para ser vista, mas nem tudo para ser olhado. Veja o que Deus quer, veja o que Deus vê. Deus vê tudo, Deus enxerga todas as coisas. Se você vai no fundo do oceano, Ele vê, no interior da caverna Ele enxerga. Se você está no escuro do quarto, Ele consegue contemplar. Ele lê a tua consciência, Ele lê os teus pensamentos. Não há lugar que eu vá e consiga fugir de Deus, não há. Pois nessa manhã eu tenho uma pergunta para vocês. Se Deus vê tudo, tem aqui nessa manhã alguém que enxerga alguma coisa? Você está vendo o que Deus está vendo? Aí você vai dizer assim: não, pastor, isso é muito difícil, pastor. Pastor, isso não é coisa para mortal, não, pastor. Olha, pastor, eu até queria enxergar como Deus, mas não dá. Eu sou limitado, eu não consigo ver. Olha só a situação do profeta e do seu servo. O profeta via, o servo não via. Aí o profeta orou e disse: Senhor, abre os olhos do profeta, porque ele precisa ver o que eu estou vendo. No mesmo lugar, dois humanos, um enxerga, o outro não. Você está começando a entender o que Deus quer que você veja? Deixa eu te explicar melhor. Neemias está em Suzã e ele olhou Jerusalém. E ele olhou Jerusalém e viu que Jerusalém precisava de reforma, precisava de um restaurador, de um mestre de obra, para recuperar portas e muros. Ele precisava de um líder. E Neemias viu isso e disse: eu estou à disposição. Neemias enxergou. Dizem os comentaristas, irmãos, que naqueles dias os líderes espirituais não conseguiram ver essa situação, mas Neemias vê. Ele olhou de longe, ele está a mais de 1000 quilômetros. Se você fizer uma distância de Suzã até Jerusalém, mais de 1000 quilômetros, mas distância não é problema para um coração focado nas coisas de Deus. Ele enxerga longe, ele vê o impossível, porque Deus dá a visão. E para você não esquecer disso, deixa eu te contar a história de Davi. Vou pôr Davi na seleção, ó. Já coloquei Abraão, Esther, Neemias é o protagonista. Agora vamos pôr Davi. Davi vai
até o exército de Israel. Ele vai levar comida para os irmãos e um presente para o rei. Davi faz o que o pai pede. O que o pai quer é o que Davi quer. Você está notando como eles são iguais? O que o pai pede é o que ele faz. Bom, quando ele chega no campo da batalha, ele encontra uma situação adversa. Você já sabe da história. Mais ou menos assim. Ele escutou algo. Quem é esse Deus? Davi olhou a situação e disse: quem é esse homem? E o soldado medroso e frouxo disse: você não sabia que ele é Golias? Não, mas o que tem? Ninguém vai enfrentar. E o soldado com medo disse: você viu o tamanho dele? Vocês querem ver a visão? Davi naqueles dias foi o único que olhou e viu. E viu o que, pastor? De hoje em diante começa a pedir a Deus: me dê visão. Davi foi o único que viu Golias no chão antes que a pedra acertasse a sua cabeça. Você tem que ter visão para isso. Não ache que quando Davi saiu na peleja aquele dia, ele disse assim: ó Senhor, te peço perdão dos pecados, porque agora me vou, Senhor, e eu não sei se voltarei. Ellen White fala dessa luta, diz assim que quando Davi saiu para a luta, ele tinha certeza que ele voltaria com a vitória, porque Deus já tinha avisado: vá, que você voltará. Você tem que ter visão. Por isso nesta manhã eu estou te falando sobre o futuro. Eu estou te dizendo: olha para os homens do passado, homens de visão, diante de crises, desafios, problemas, homens que olharam para o futuro e disseram assim: Deus está comigo e Ele vai me ajudar. E Davi pegou quantas pedras? Quantas pedras Davi tomou? Quantas pedras mesmo, irmãos? E sabe por que Davi pegou 5 pedras? Bom, eu já contei de manhã, talvez alguém já saiba aí, né? Você sabia que Davi pegou 5 pedras, mas só tem um Golias? Por que 5 pedras? Uma boa resposta, não é? Bom, Davi pegou 5 pedras, porque nos dias de Golias existiam 5 gigantes filisteus. Um era irmão de Golias e tinha mais 3 brutamontes. Agora você está começando a entender a história, né? Sabe o que significa quando Davi saiu para o campo de batalha, irmãos? Ele saiu preparado para encarar, enfrentar e lutar contra os 5 gigantes. E se depois de Golias se levantasse o segundo, ofendido pela morte de Golias, ele tinha uma outra pedra para o segundo. Se depois levantasse o terceiro, ofendido com as 2 mortes, ele tinha mais uma pedra. E se depois levantasse o quarto, revoltado com a morte dos outros 3, Davi tinha uma pedra. E se depois levantasse o quinto, sabe o que eu acho que ele faria? Davi, somos amigos. Às vezes eu prego, tem minhas características ao pregar. 16 anos lidando com jovens, é um desafio falar para a juventude. E eu fico pensando, me ocorreu agora: será que eles estão me entendendo? E me aconteceu agora uma coisa que eu quero falar para vocês. Deus está me pedindo para perguntar para os jovens aqui de setor Pedro Ludovico: até onde alcança a tua visão? Deus está me pedindo para perguntar para os pais aqui: até onde alcança a visão de vocês? A visão de vocês alcança até ali? Irmãos, se esses homens do passado tivessem visão até ali, o mar vermelho seria desviado, o gigante Golias teria um acordo, e as grandes conquistas de Israel estariam por terra.
tem que ter visão, você tem que enxergar, porque o Deus que sabe tudo, Ele só quer gente preparada. Ele está chamando, Ele está dizendo: vem, quem são? Onde estão? Eu tenho poder, eu tenho a força, eu te porei, eu levarei, eu te darei a força para você conquistar. E Neemias, ele se encaixa junto com Davi, Abraão,